Bem-vindos ao Books with Tea, o seu podcast literário com uma dose de chá. Olá pessoal, aqui é a Carol e sejam muito bem-vindos ao Books with Tea. Para quem me acompanha no Instagram do Books with Tea, viu que eu tive um período de uma ressaca literária bem forte. Então eu aproveitei o período do fim do ano para renovar essas energias e voltar com tudo nesse novo ano. Aproveita e já me segue lá no Instagram, que é o @bookswithtea, onde eu coloco todas as novidades sobre as minhas leituras e inclusive sobre novos projetos. E como eu disse que esse ano nós vamos começar com tudo, esse primeiro episódio já faz parte de um novo projeto de leitura de 2023, o projeto Lendo Shakespeare. Ao longo de todo esse ano de 2023, eu decidi que eu queria ler as principais obras do bardo e por que não fazer isso com a companhia de vocês? Serão 2 obras por mês durante todo o ano de 2023 e que ao final de cada leitura serão postados episódios aqui no podcast com a minha opinião sobre a leitura e mais curiosidades sobre as peças. E você quer saber de antemão qual é o cronograma de cada mês? Dá uma olhada lá no Instagram. Todas as informações estão no perfil. Mas se você não tem Instagram, eu vou colocar na descrição do episódio todas as obras que serão lidas nos meses, para que assim vocês possam se programar para lerem também. Mas para facilitar ainda mais a vida de vocês, nesse mês de janeiro nós começamos com Romeu e Julieta e Hamlet. E é com o anúncio desse novo projeto que eu convido a todos vocês a fazerem a leitura das principais peças de Shakespeare. E começando esse ano com o pé direito, a primeira obra que eu fiz a leitura e convido vocês a ouvirem os meus comentários sobre é o clássico dos apaixonados, Romeu e Julieta. Sejam muito bem-vindos a esse novo ano do Books with Tea, com muitas e muitas leituras. Então vocês já sabem como funciona, não é mesmo? Peguem aí suas xícaras de chá, aumentem o volume e vamos lá conversar um pouco sobre Romeu e Julieta. E vamos começar com aquele panorama geral sobre a obra. Romeu e Julieta. Quem nunca ouviu falar da história de amor do desafortunado casal de jovens que, por conta da rivalidade de suas famílias, encontrou um fim trágico? Pois se vocês nunca ouviram falar nessa peça clássica, eu vou fazer um resumo geral aqui com spoilers. Mas onde que eu consigo encontrar essa peça para leitura? Primeiro que todas as obras de Shakespeare estão em domínio público, então é muito fácil localizar essa e outras obras do autor. Mas vocês também conseguem encontrar editoras que publicam as peças de Shakespeare. Eu estou usando a edição da Nova Fronteira, que faz parte do box das principais obras que eles lançaram. Mas eu indico muito as publicações feitas pela editora Penguin, que são um primor à parte. Bom, Romeu e Julieta é uma peça trágica, sendo que Shakespeare monta o seu cenário em Verona, na Itália, para trazer ao público as brigas envolvendo a família Capuleto e Montecchio. Julieta e Romeu se conhecem e se apaixonam instantaneamente em um baile de máscara feito pelos Capuletos, e eles professam seu amor quando Romeu, não querendo partir, ele escala o muro do pomar da casa de Julieta e a encontra sozinha em sua janela. Como suas famílias são inimigas, os dois se casam secretamente com as bênçãos de Frei Lourenço. Quando Teobaldo, um Capuleto, procura Romeu para se vingar pelo insulto do Romeu ter ousado derramar as suas atenções sobre Julieta, uma briga que se segue termina com a morte do amigo mais querido de Romeu, Mercúcio. Impulsionado por uma sensação de honra, o Romeu mata o Teobaldo e ele é banido para Mântua pelo príncipe de Verona, que tem insistido para que as rixas familiares cessem. E o pai de Julieta, sem saber que ela já está casada secretamente, arranja um casamento com o conde Paris. Julieta procura Frei Lourenço para ajudá-la em sua situação desesperadora, e ele dá a ela uma poção que a fará parecer morta, e propõe que ela tome e que Romeu a resgate. E ela faz isso.
Romeu, no entanto, sem saber do esquema do Frei, porque uma carta não chegou até ele, retorna a Verona ao saber da aparente morte de Julieta. Ele encontra Paris no túmulo de Julieta, e Romeu o mata quando ele tenta impedir de entrar no túmulo dela. Lá, ele dá um último beijo e se mata com veneno. Julieta acorda, vê Romeu morto e se mata também. As famílias então descobrem o que aconteceu e encerram a rivalidade. É muito interessante e eu sempre aconselho isso, que após a leitura de uma obra, principalmente nesse caso por se tratar de Shakespeare, que vocês façam uma pesquisa para aprofundar mais sobre os assuntos tratados na obra. Muitas vezes eu falo isso porque acontecia muito comigo. Eu li uma obra, mas eu sentia que eu não conseguia capturar muito bem todos os temas que foram abordados ali. E muitas vezes ler outros textos e comentários sobre a obra ajudam muito. E eu quero trazer para vocês aqui alguns pontos que eu li nas minhas pesquisas que eu achei muito interessante sobre as principais temáticas dessa peça. Depois desse panorama geral, nós podemos apontar aqui 4 temáticas principais que existem em Romeu e Julieta, que é o destino, o ódio, a morte e o amor. Eu aponto que eu irei mencionar alguns trechos de acordo com a tradução que eu possuo, que foi feita pela Bárbara Eliodora. Bom, começando então pela temática do destino, que se vocês verem tem as palavras fortuna ou destinos que são pontilhadas ao longo da peça, e o destino é muito importante porque determina a direção trágica da história. É interessante procurar sobre os detalhes de cada temática na obra original, pois o Shakespeare ele utilizou palavras-chave para sugerir a ação do destino sobre esses personagens. Um exemplo disso é no terceiro ato, após as mortes de Mercúcio e Teobaldo, que Romeu fala que ele é o palhaço do destino. A ideia é que ele está sendo usado para entretenimento dos deuses, como um tolo, como um bobo da corte real. Após Romeu matar Paris sem ele realmente querer, no ato 5, o Romeu ele reforça a ideia de que o futuro de todos já está escrito. Ele diz após matar Paris, entre aspas, dê-me a mão inscrita como a minha no infortúnio. De acordo com a tragédia, o destino aqui ele é azedo ou amargo. E quando as peças terminam, nós também citamos que nos lembramos da crueza do destino. Primeiro também nós temos uma referência aos deuses no céu, representados pela estrela. Tem um trecho que fala assim: aqui mesmo eu hei de repousar por todo sempre e libertar da maldição dos astros a carne exausta. Aqui a maldição dos astros tem o seu significado, reforçando essa ideia de que o destino predestinou a má sorte para ele. E no final da peça nós ouvimos uma confirmação final de que o destino, todos os céus, os puniu. Que o destino os puniu, tem um trecho assim que pro céu matar com amor vossa alegria. Essa última citação ela nos oferece sim uma possível razão pelo qual o destino matou a alegria dos Montecchio e Capuletos, que são seus filhos. E o Nível sugere que as forças celestiais podem ter escrito seus destinos. Mas também levanta a possibilidade de que a razão pela qual o destino matou seus filhos foi o ódio que as famílias sentiam umas pelas outras. E nesse cenário, as famílias elas podem ser parcialmente culpadas por seu próprio infortúnio. Já agora com relação à temática do ódio, nós temos assim que o destino, que nós vimos anteriormente, ele é algo inevitável, mas o ódio ele já não é. E é uma escolha humana que resulta em separação e preconceito. E a palavra ódio, isso é interessante, ela é usada 11 vezes na peça, em média mais ou menos. E é o ódio que impulsiona o conflito na primeira metade da história. Teobaldo ele é o mais ativo em perseguir o antigo ressentimento contra os Montecchios. Ele é preconceituoso e que a palavra literalmente, aquele que pré-julga seu povo.
Ele odeia os Montagues, independentemente de suas qualidades individuais. Mas o ódio ele não existe sozinho, como Romeu disse, que às vezes existe por causa do amor, quando ele vê evidências de uma luta entre os Montagues e os Capulets. Essa é uma parte bem interessante. Ele fala assim, trata muito de ódio e mais de amor. Então amor odiento, ódio amoroso, qualquer coisa que nasceu do nada. Nós temos aqui oxímoros, né? O amor odiento, ódio amoroso. Onde uma palavra ela é colocada ao lado de outra com um significado oposto. E resume essa contradição. Amar um grupo, neste caso a família, pode significar que devemos odiar a outra. A frase significa que tanto o amor quanto o ódio parecem ter sido criados do nada. Em um minuto eles não existem, no momento seguinte eles existem. E Julieta também reconhece essa contradição ao descobrir que Romeu é um Montague. Ela fala, tenho agora de amar meu inimigo. Então essa moça de 13 anos, ela fala isso. Ela sabe que ela só odeia os Montagues como um grupo, mas agora ela descobre que ela ama um determinado Montague. Agora, isso é diferente do Teobaldo, que, como eu disse anteriormente, ele odeia todos os Montagues. E nós nunca descobrimos exatamente por que ele se odeia. Este é já um preconceito aprendido. O ódio de Teobaldo ele é tão absoluto que ele não consegue perdoar. A antipatia do Teobaldo pelos Montagues ela não pode ser superada. Então essa antipatia significa essa hostilidade que já é uma coisa arraigada em relação a alguém ou algo. E depois desse ponto, porque o estrago ele já foi feito, o tema de ódio se torna menos óbvio. Aliás, o ódio é mencionado, pelo que eu vi das pesquisas, ele é mencionado apenas mais uma vez no final da peça. Pelo próprio príncipe, né? Capulet e Montague, vede aqui que maldição recai em seu ódio. A implicação aqui é que o ódio dos Montagues e dos Capulets é uma maldição que eles lançaram sobre si mesmos. E a única maneira deles se livrarem desse ódio é através da morte de seus filhos. A morte também é a temática, assim, a segunda temática mais importante nessa obra. Tanto que as palavras morte e morto, enfim, questão da morte, ela é mencionada 81 vezes em Romeu e Julieta. E a primeira vez que nós ouvimos falar de morte vem já no prólogo. Romeu e Julieta é introduzido como a triste história desse amor. Amor marcado e de seus pais o ódio permanente, só com a morte dos filhos terminada. Isso ele é importante aqui porque ouvimos pela primeira vez que os chamamos de efeito da primazia. Ele molda a maneira como nós pensamos sobre o resto da história. A morte ela se torna uma ideia que é corriqueira, proeminente, porque é a única maneira pela qual a disputa entre os Capuletos e os Montagues pode ser resolvida. E mesmo em meio à grande cena do amor entre Romeu e Julieta, na cena 2 do segundo ato, não é por acaso que a Julieta ela vai mencionar que ser encontrado nas terras de sua família é fatal. Ela fala assim, o muro do pomar é alto e liso, e para quem é você, aqui é a morte, se algum dos meus parentes o encontrar. O próprio lugar ele se torna a personificação da morte, e ela nos lembra, mesmo durante uma cena de amor, que a ameaça da morte ela está sempre presente. E por fim, nós temos aqui a última temática, que é a central da obra, que é justamente o amor. O amor é mencionado 94 vezes na peça, não é pouca coisa, né? O segundo mais alto em qualquer peça de Shakespeare. Como veremos, o amor ele vai superar o ódio entre as famílias Montague e Capulet, embora não da maneira que os personagens esperam. E nós temos vários tipos de amor na peça, tanto o primeiro amor do Romeu pela Rosalina, que não é correspondido, e acaba sendo até uma forma de amor adolescente. Temos também depois um amor que volta até para uma vertente mais religiosa. E nós temos daí aquele amor do Romeu e da Julieta, que é um amor à primeira vista, um amor que transcende. E uma última análise, o poder do amor não pode resolver totalmente as tensões entre o amor e o ódio sem as mortes de Romeu e Julieta. E as suas histórias elas terminam da forma como começaram, com um beijo. Portanto, em resumo de tudo que eu conversei aqui com vocês, dos apontamentos, a lição dessa história é que mesmo quando as pessoas estão divididas pelo ódio, elas podem ser unidas pelo amor entre os indivíduos. Mas esta não é uma história de amor sentimental, então essa união das famílias ela só vai ocorrer quando os dois amantes morrem.
Esse episódio rendeu, né, minha gente? Dá pra ficar falando e dá pra pesquisar muito mais sobre essa história, sobre essa peça. Você consegue ver análises detalhadas de cada ato, de cada cena, de cada trecho que é lido, cada fala dos personagens. Então, isso é muito interessante. Cansa bastante, mas assim, é um estudo à parte, né? E é claro, né, Romeu e Julieta é aquele clássico assim que para qualquer filme, qualquer coisa, vocês conseguem ver vestígios ou inspirações. Até se vocês olharem, tem até novelas que baseiam a sua história nesse clássico. Se vocês verem O Rei do Gado, começa justamente com essa rivalidade entre as famílias. É exatamente inspiração vinda direto de Romeu e Julieta. Mas eu não vou indicar aqui para vocês assistirem O Rei do Gado. Eu vou indicar um filme para vocês, que é uma adaptação de Romeu e Julieta, de 1996, que é estrelado pela Claire Danes e pelo Leonardo DiCaprio. É uma releitura moderna da peça e que vale muito a pena assistir. Então, esse foi o primeiro episódio do projeto Lendo Shakespeare. Eu espero que vocês tenham gostado, se empolguem em fazer essa leitura. E aproveitando, como eu falei para vocês, a próxima peça que eu vou fazer, na verdade, uma releitura, é a minha favorita até o momento, que será Hamlet. Então é isso, pessoal. Obrigada por terem me ouvido. É muito bom estar de volta. Então não se esqueçam de seguir o podcast, deixar a avaliação positiva de vocês e também me segue lá no Instagram, vocês já sabem, o @bookswith, onde eu coloco todas as novidades sobre minhas leituras. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau!